Boa noite, povo abençoado. É um privilégio de estar aqui mais uma vez para falar do amor de Deus. Aleluia. Só um minuto, povo abençoado, só para aproximar mais um pouco perto. Aleluia. Só mais um pouco perto. Então, vamos começar a nossa ministração hoje, falando a respeito de um tema especial, de um tema que diz a eternidade com Cristo. Aleluia. A eternidade com Cristo, povo abençoado. Glória a Jesus. Então vamos começar a nossa ministração de hoje, para que nós comece uma busca, comece a se preparar adequadamente, porque sabemos que os tempos são sóbrios. Sabemos que a sabedoria hoje, se nós abraçarmos a sabedoria que vem pelo temor de Deus, e que é o princípio, o temor de Deus é o princípio dessa sabedoria, em que se nós olharmos pela palavra, nós vamos olhar que a verdadeira sabedoria é se afastar do pecado, se afastar do mal. Aleluia, povo abençoado. Então, povo abençoado, eu quero trazer essa ministração com este tema, porque sabemos que se nós, neste exato momento, estamos vendo as notícias do que está ocorrendo, das coisas que está acontecendo ao nosso redor, e Jesus falou que se essas coisas estiverem acontecendo, ele estaria às portas. E tudo o que está apontando o povo abençoado é justamente para isso, para a volta do Senhor Jesus. E tudo isso indica que nós, como os cristãos, temos que estar preparados. Nós não podemos perder a nossa entrada, perder a visitação de Deus na terra neste exato momento do que está ocorrendo. Porque será um desastre monumental. E precisamos abraçar essa sabedoria já, em correr e consertar a nossa vida o mais rápido possível, povo abençoado, o mais rápido possível. Então vamos em Isaías 26, vamos começar essa ministração. Isaías 26, aleluia. Em Isaías 26. Então vamos lá. Isaías 26, no versículo 19 até o versículo 21. Que diz assim: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue,
e não encontrará mais aqueles que foram mortos. Aleluia, povo abençoado. Nós observamos aqui como que Deus pensa. Como que Deus pensa? Como é a mente de Deus? Nós entende aqui, que nesse versículo nós entende a natureza de Deus. A natureza de Deus é a misericórdia. Nós sabemos que a natureza de Deus é a graça. A natureza de Deus julga o pecado. E ele não tolera o pecado. Ele tem zero tolerância ao pecado. E é isso no versículo 21 está dizendo. Que ele vai sair do seu lugar, da sua morada, da sua habitação, para ir castigar os moradores da terra, os pecadores, que continuaram na prática do pecado. Os pecadores que ouviram o anúncio profético, o alerta desses dias atuais, para buscarem o arrependimento, porque há juízo vindo, e eles não levaram em consideração, e continuaram a viver em suas impiedades. Aleluia, povo abençoado. Glória a Deus. Então essa é a mente de Deus, da forma como ele vai julgar o pecado, povo abençoado. Porque Isaías está dizendo aqui que há uma esperança, há uma porta em que ele abre. Nesta visão, Isaías viu essa porta. A porta para o arrebatamento. E nós sabemos que essa porta é aonde vai acontecer este grande mover, este grande arrebatamento. O arrebatamento trata-se de uma evacuação. E Isaías viu essa evacuação dos santos eleitos, da onde ele vai resgatar uma noiva perfeita, uma noiva santa. E nós sabemos, povo abençoado, que essa é a eternidade com Jesus. Estes são aqueles que vão, como está escrito aqui no versículo 20, que vão esconder por um momento. E este momento significa que é os 7 anos de tribulação, da qual a igreja estará nos cuidados, zelado pelo Senhor. Aonde a igreja vai estar preservada, povo abençoado. Lá na eternidade. Enquanto o castigo de Deus sobre o pecado vai continuar durante esse momento de 7 anos de juízo na terra, aonde o Senhor sairá da sua habitação para julgar o pecado, aonde ele vem irado para julgar a iniquidade. Mas ele não tem motivo de destruir aqueles que recebem Jesus. Aqueles que entram na salvação da graça, ele não tem motivo nenhum de destruir. Ele quer salvar. Ele quer resgatar essas pessoas que tiveram seus corações abertos, ouviram o anúncio profético, e eles viram uma outra realidade e começaram a preparar as suas vidas. Começaram a preparar as suas vidas para este evento de evacuação, onde Isaías viu a ressurreição dos mortos acontecendo primeiro, que naquele dia os mortos em Cristo ressuscitarão, e ele viu a profecia se cumprindo, a profecia do arrebatamento da igreja,
aonde a igreja ficará escondida por só um momento, na eternidade com Jesus. E essa eternidade com Jesus, ela tem que ser construída aqui, quando nós obedecemos os mandamentos, a obediência, os comandos, os requisitos, e nós se enquadra no padrão de Cristo. Porque sabemos que nesse tempo presente a igreja está na proteção do Senhor. Nós sabemos que a tribulação ainda não chegou, mas nós estamos vendo os indícios. Uma pequena miniatura do que vai ser daqui dos próximos dias. Porque nós estamos vendo os rumores de guerra. Nós estamos vendo o teatro de guerra se formando. E nós sabemos que a terra não está sendo mais a mesma, mas que ela vai entrar numa decadência cada vez maior, aonde o status da terra está em um nível em que ela vai mudar para sempre, caminhando para a destruição. E nós sabemos que o Senhor está fazendo na terra é chamando a atenção das pessoas para o caminho do arrependimento. E tudo isso, povo abençoado, tudo isso chamando a nossa atenção para nós se desligar, se desconectar das coisas deste mundo, se desfocar totalmente deste mundo. Porque se a igreja hoje está na proteção do Senhor, significa que ele está prestes a evacuar este povo, a evacuar a igreja santa, os eleitos desse tempo presente, que estão se preparando. Aleluia, povo abençoado. Glória a Jesus. Que ele vai resgatar, povo abençoado. A igreja que ela é idêntica e que tem características do homem chamado Enoque, que foi arrebatado. Ela tem a identidade de Enoque, porque Enoque vivia num tempo mau. E ele andou com Deus, vivendo os 300 anos com o Senhor. E ele não se encontrava mais na terra, porque Deus tinha o arrebatado. Semelhante como é a promessa da igreja, em que o Senhor Jesus viria para poder resgatá-la, para poder guardá-la, para poder casar com sua noiva. O arrebatamento que é antes do juízo de Deus, para a retirada dos bons, para tirar a igreja desses tempos de tribulação. Trata-se da saída da igreja da terra, povo abençoado. Porque a igreja, ela é representada por Enoque, aonde ela vai ser arrebatada. Há aqueles que irão perecer no juízo de Deus, que aonde é representado por aquelas pessoas lá no tempo antigo, da onde elas foram afogadas pelo dilúvio. São as pessoas que vão perecer na tribulação. Mas aqueles que serão preservados dentro da tribulação é o povo representado por Noé e sua família. Porque diante do dilúvio, eles estavam ali sendo preservados. Então sabemos, povo abençoado, que este tempo chegou. Sabemos que a igreja hoje está na proteção do Senhor. Mas logo aqui na frente o Senhor vai sair da terra. E as trevas irão cobrir a terra. Mas naquela ocasião, naquela circunstância, naquele período, naquele tempo profético, a igreja não terá mais proteção.
E lá não vai ser mais chamada igreja. Lá será chamado como os santos da tribulação. Em Apocalipse 13 vai dizer que foi dada autoridade para que o anticristo possa vencer os santos, como também está escrito em Daniel 7, se não me engano. Então, povo abençoado, a igreja ela tem uma promessa de ser evacuada no arrebatamento. Mas os santos irão sofrer a punição. Mas eles entrarão no céu, porque eles vão ter que enfrentar uma graça sem misericórdia, mas uma graça severa, ao ponto deles dar as suas próprias vidas, o seu próprio sangue, por amor a Jesus. Enquanto a igreja não está reservada para ira, não está reservada para tribulação, mas a igreja está reservada para ser guardada por um momento na eternidade com Jesus, para todo sempre, para todo sempre. Aleluia, povo abençoado. Glória a Jesus. Então, o que vai acontecer na tribulação com os santos será a permissão do Senhor. Aleluia, povo abençoado. Glória a Jesus. E o Senhor, povo abençoado, Ele é santo 3 vezes. E Ele não tolera pecado. Sabemos que a igreja que vai entrar, a igreja que vai ser evacuada da terra, a igreja que vai entrar na eternidade com Jesus, é uma igreja santa. Porque os do Senhor é santo. E o Senhor vai evacuar pessoas santas para a eternidade. E é o momento de nós desfocarmos desse tempo presente. Abraçarmos a santificação. Abraçarmos a originalidade do evangelho da cruz e do sangue. A viver as nossas vidas arrependidas. Em santidade, em justiça. Porque nós sabemos, povo abençoado, que o tempo acabou. O tempo acabou. Aqueles que conhecem a Deus no entendimento cada vez mais amplo, ele enxerga mais a natureza de Deus, ele enxerga que o Senhor é 3 vezes santo. E nós sabemos que a nossa geração é uma geração moderna, uma geração de cristãos modernos, aonde cada vez mais o modernismo cresceu dentro da igreja. Aonde o cristão hoje está vivendo uma salvação misturada com o mundanismo deste mundo presente. E as pessoas que vão entrar na eternidade com Jesus, elas não são modernas. Elas são pessoas santas. Pessoas que renunciaram a este mundo. Que pararam de vestir as roupas deste mundo. Mas eles construíram a sua salvação santa. E o que é santo? O que significa a palavra santo? Significa uma palavra que é separado das coisas deste mundo. As suas conversas é santa, o seu modo de vestir é santo, o que ele fala é santo, tudo, os seus hábitos são santos, a sua mente é santa, os seus olhos são santos. É separação, povo abençoado. Separação. E a igreja que o Senhor leva é uma igreja santa. E nós sabemos que os modernos cristãos não vão entrar. Somente os cristãos santos. Aleluia. Então vamos para a 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13. Aleluia, meu Senhor. Glória a Jesus. Então vamos lá.
Vamos lá, povo abençoado. Finalmente, irmãos, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Os demais que não têm esperança são as pessoas que não recebem Cristo, que não têm Cristo em suas vidas. E eles não têm esperança de salvação, porque a partir do momento em que eles finalizam a sua vida aqui, do outro lado desta dimensão física, dessa dimensão terrena, do outro lado, não tem esperança. A partir do momento que você parte dessa vida sem Jesus, não há esperança. Você morreu definitivamente nos seus pecados. Você entrou na morte eterna. Para sempre no lago de fogo eternamente. Aleluia! Então, você tem que decidir o rumo de sua vida. Começar a fazer uma análise particular. Uma análise clínica, uma auditoria espiritual, um inventário espiritual. Para ver o que pode me impedir de entrar no reino de Deus. Porque a morte para aqueles que estão no mundo, as pessoas que estão no cristianismo misturado, numa salvação misturada, os demais, que vamos englobar aqui, as pessoas que vivem uma salvação misturada, mundana, as pessoas do mundo, as pessoas que conhecem Jesus e não obedecem os seus mandamentos, quando finaliza sua vida aqui e se depara com a outra realidade, quando eles já entram na outra realidade, eles não têm mais esperança, povo abençoado. Porque as pessoas que vão ter esperança, quando elas morrerem, quando elas definitivamente deixar este corpo, são as pessoas que recebem Cristo, que nascem de novo e que são pessoas santas. Para elas, do outro lado, tem esperança. E qual é essa esperança? É a esperança da ressurreição. A bendita esperança. Porque sabemos que a alma nunca morre. Porque quando Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, Adão se tornou alma vivente. E alma nunca morre, porque o Espírito de Deus está ali dentro do homem. Por isso, povo abençoado, o homem, ele é alma vivente, ele vai viver eternamente. Ele pode deixar esse corpo carnal, este corpo de carne, mas do outro lado ele vai viver espiritualmente. Nós somos povo abençoado físico e espiritual. Espiritual na alma, físico no corpo. É por isso que nós temos que alimentar o espírito dentro de nós, para que só assim nós possamos ser justificados por Cristo. Porque se nós vivermos carnalmente, nós vamos perder a vida lá de cima. Aleluia! Então vamos lá, povo abençoado. Nós sabemos que a alma nunca morre.
Vamos no versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Aqui o Senhor, povo abençoado, está querendo te introduzir na eternidade com Jesus. Ele quer te introduzir na eternidade com Jesus. É por isso que ele fez a promessa do arrebatamento e mostrou essa promessa para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo viu nessa visão. E como o apóstolo Paulo viu a visão do arrebatamento, acerca da ressurreição de Cristo, acerca da vida de Cristo, o profeta Isaías também viu a evacuação dos santos. O apóstolo Paulo viu esta evacuação. E todos nós, crentes, precisamos prepararmos para este dia. Este dia que é irreversível. Este dia que não tem volta. Esse dia que a Bíblia descreve como um mistério. Como está escrito em 1 Coríntios 15, que nós já vamos lá. Vamos navegar lá naquela escritura. Já vamos nos direcionar para lá. Mas o que essa visão acerca da ressurreição, acerca do arrebatamento, quer nos dizer hoje? Que quando se trata-se de entrar no reino de Deus, precisamos ser santos. Quando se trata-se de entrar no reino de Deus, Deus ele é muito rígido. Porque somente os que vão entrar no arrebatamento da igreja são os que estão preparados. Porque os que estão despreparados, eles irão ficar. Eles não vão subir. E são chamados de cristãos. Então há cristãos que estão divididos entre os cristãos que estão se preparando e os que não estão. E naquele dia, quando Deus descerá dos céus para vir buscar o seu povo, ele virá para o seu povo pronto. Aleluia, povo abençoado. E ele vai introduzir na eternidade com Jesus. É um dia irreversível. É um dia que só vai passar uma vez. Porque se eu vivi uma vida buscando o pecado sexual, buscando os prazeres momentâneos dessa terra, e Deus teve misericórdia de mim e veio e me resgatou. E fez com que eu entendesse a verdadeira natureza de Cristo. E o Espírito Santo me revelasse cada vez mais a santidade de Cristo. Ele quer que todos enxerguem que a natureza de Cristo, ela é santa. E os que vão entrar na cidade celestial, eles são santos. E nenhuma pessoa que vai entrar, nenhuma pessoa que diz que vai entrar, que tem a garantia, que bate no peito que vai entrar no céu, naqueles dias eles serão surpreendidos. Porque a Bíblia diz, a Bíblia deixa um padrão, um requisito-chave, que sem santidade ninguém
ninguém, nem eu, nem você, nem o Brasil, nem os países da Europa, ninguém verá o Senhor se não for pela santidade. Aleluia, povo abençoado. No versículo 18, vamos continuando. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aqui o Senhor está encorajando para que cada um foque na vinda de Jesus Cristo. Continue focando na vida de Jesus Cristo. Comece a ter uma perspectiva celestial, para que você lute por essa salvação, para que você lute por este dia, para entrar na eternidade com Jesus. Porque é um dia irreversível, um dia que não terá volta, um dia em que marcará o fim da igreja, o dia em que marcará o fim das atividades da igreja, o dia em que vai marcar o fim da morte, a morte da morte. Porque a morte cometeu um crime a partir do momento quando ela matou o Senhor Jesus. E ela cometeu pecado, porque ela só poderia matar os que vivem em desobediência. Mas ela matou um santo, que não tinha pecado. Por isso ela foi condenada para a morte no lago de fogo. A morte foi condenada com morte. A morte agora foi destruída. E aqui, uma igreja vai destruir a morte. Vai destruir a morte. Então, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Estas palavras que dão vida. Essas palavras que te direcionam uma esperança. Uma esperança para este dia. Esse dia que é um dia chave. O dia da partida. O dia em que nós temos que correr o mais rápido possível. E começarmos a nós desfocarmos deste mundo. Desfocarmos das coisas dessa terra. E começarmos a correr espiritualmente. Como ser espiritual. O novo ser humano espiritual. Seguindo uma novidade de vida. Seguindo um rumo, um curso de vida. Porque este dia trata-se também de uma libertação. Porque essas pessoas que vão entrar no arrebatamento, elas venceram o pecado, elas venceram o mundo e elas venceram Satanás. E elas destruíram a morte. E elas vão entrar na eternidade com Jesus. Quando você vai pegar um trem, quando você vai pegar um ônibus, você fica ali esperando até o ponto em que você fica aguardando. Passa horas e o ônibus passa e você fica distraído com alguma pessoa do seu lado, ou você sai ali por minutos para comprar um salgado. E quando você percebe que a hora
já está passando a hora do ônibus. E então você chega atrasado, digamos por uns 3 minutos atrasado. Você chega ali na estação onde você estava esperando e percebe que o ônibus já passou e levou os passageiros. Então você vai aguardar de novo, porque você sabe que o ônibus vai passar novamente. Mas, quando se trata-se deste dia especial, desse dia que só vai acontecer uma vez, em que ele foi profetizado, que ele vai se cumprir, em que essa Bíblia toda foi preparada somente para te instruir para este dia, aonde vai acontecer uma vez, aonde você tem que estar aguardando, sem distração, sem te distrair, para que você entre neste trem, neste ônibus que só vai passar uma vez, neste dia em que só vai passar uma vez. Você tem que estar com o coração pronto, porque o arrebatamento da igreja só é um dia e que não terá volta, não terá segunda oportunidade, porque trata-se da primeira oportunidade para todos os crentes cristãos. Porque nós sabemos de uma coisa: essa oportunidade está sendo dada para cada um de se prepararem para este dia. E os que morreram em Cristo já se prepararam para este dia. Mas não havia acontecido para eles. Porque eles esperavam. Eles aguardavam. Porque eles não sabiam nem o dia e nem a hora. Mas eles estavam esperando. Mas eles estavam aguardando. Veio a morte e eles finalizaram suas vidas aqui. E agora eles dormem em Cristo. Porque eles têm esperança da ressurreição. E é por isso que no versículo 17 aponta e diz claramente que eles vão ser honrados, porque eles vão receber primeiramente o corpo glorificado, um novo corpo, uma nova morada, um novo templo. A Bíblia diz que em 2 Coríntios 5, no versículo 1 diz que no versículo 2 diz que é um novo edifício construído pelo Senhor, um corpo construído pelo Senhor. Então, povo abençoado, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, nós sabemos que nós temos que focar a nossa vida nesta eternidade com Cristo, porque aqui trata-se da eternidade com Cristo, da qual nós temos que nos preparar. Então vamos para 1 Coríntios 15, povo abençoado. Vamos para 1 Coríntios 15. Vamos para 1 Coríntios 15. Vamos lá. No versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. É um padrão bíblico de uma preparação constante de mortificar
os desejos da nossa carne, as concupiscências, as paixões, o amor ao mundo tem que sair de nós o mais rápido possível. O mais rápido possível, o amor ao mundo tem que ser removido. A carne e o sangue não vai entrar. Não vai entrar. As concupiscências, as paixões não vão entrar. É por isso que temos que crucificar a nossa carne. E o crucificar a nossa carne é negar a nossa vontade e obedecer à palavra de Deus. Mesmo a carne não gostando. A carne não tem que gostar, povo abençoado. É hora de você ser radical com a sua própria carne, ao ponto de deixar ela inativada. Viver uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de obediência ao Senhor. Você vai trazer morte para esta carne. E destruir o ego e o orgulho. E destruir as barreiras do pecado. Esta é uma preparação de você se revestir de incorruptibilidade. De você se revestir de cada vez mais da justiça. Mas, povo abençoado, esta preparação você tem que ser muito decisivo. Porque isso não é uma ação grupal. É uma atitude sua, particular, de você decidir viver uma vida sacrificial ao ponto de você crucificar a sua natureza carnal. Vamos continuando no versículo 51. E eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então aqui a Bíblia descreve, povo abençoado, o que nós vimos em 1 Tessalonicenses no capítulo 4, no versículo de 16 e 17. Aqui o mistério em que Paulo descreveu de como será este processo. E esse mistério não é a ressurreição. Porque Isaías, o profeta Isaías, viu a ressurreição. O profeta Daniel viu a ressurreição. No Daniel 12, no versículo 2, o profeta Daniel viu essa ressurreição. Então esse mistério não é a ressurreição. Aleluia! Esse mistério é o quê? É a igreja e o arrebatamento. Este é o grande mistério. O mistério de transfiguração. Trata-se de morte e ressuscita em breves segundos, instantaneamente. Que você deixa essa carne entrar num corpo glorioso. A Bíblia deixa pistas de como será esse mistério. Em Filipenses 3, no versículo 21, aonde ele nos transformará os nossos corpos humilhados para serem conforme ao seu corpo glorioso. Em Colossenses 3, vai dizer que quando ele vier em glória, nos manifestaremos com ele em glória. E em 1 João também nos mostra claramente uma pista de quando ele aparecer, nós teremos a imagem dele.
Então esse mistério, povo abençoado, está relacionado a isto. No abrir e no piscar de olhos, em que nós seremos transformados naquele dia. É uma grandiosa promessa. É um dia da qual nós temos que prepararmos a nossa vida pessoal. Analisarmos o nosso coração e começarmos a nos arrepender constantemente e abandonar a velha vida de pecado. O momento crítico é esse que nós estamos atravessando, povo abençoado. Que temos que prepararmos a nossa vida para este evento celestial. Aleluia, porque vamos lá. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós sabemos como acontecerá a ressurreição dos mortos. Eles vão receber automaticamente naquele dia, em uma grande glória, os seus corpos gloriosos, corpos incorruptíveis. Mas a igreja, os que estiver vivo, eles serão transformados, ao ponto de deixar esse corpo e instantaneamente assumir um corpo luminoso, cheio de luz, um corpo glorioso. Aonde eles vão deixar essa carne e esse sangue? E vão ter o corpo semelhante ao de Cristo, carne e osso, físico e espiritualmente, preenchidos do Senhor. Porque o Espírito Santo e a glória de Deus vai preencher a igreja com seu novo corpo. Porque esse corpo glorioso vai suportar o 100% de poder do Senhor, o 100% do Espírito Santo, o 100% da glória do Senhor. Porque essa carne que nós estamos, ela não recebe o 100% do poder, o 100% do Espírito Santo. Porque é carne e sangue, causa do pecado. E esse corpo pecaminoso não suporta a glória de Deus. Porque ele logo se dissipa, ele logo se destrói. Mas o corpo glorioso vai suportar. E essas pessoas, que no momento em que elas estiverem ouvindo o som da trombeta, elas vão ser transformadas. Elas ouvirão a voz espiritual e naquele dia elas irão ser transformadas. Essa última trombeta é a última trombeta das 7 trombetas? Será que é, povo abençoado? Não. Mas é uma trombeta que está anunciando este alerta divino. Divinamente está nos avisando. Divinamente você está aqui ouvindo essa ministração que diz a respeito da eternidade com Jesus, em que nós temos como igreja estar atentos para este dia. A trombeta que está anunciando: arrependam-se, sejam santos e justos, porque o noivo está vindo aí. O mensageiro que o Senhor levantou nesta geração está soando a trombeta.
O vigia e o guarda está alertando esta geração. O profeta David Wall, o profeta prometido de Malaquias 4:5 está na terra, anunciando este alerta, anunciando esta restauração. Deus restaurando o evangelho da cruz e do sangue, enquanto Cristo está lá no céu, aguardando a restauração de todas as coisas. E vendo que este anúncio está prestes a se cumprir, porque as estações na terra já mudou. Então, povo abençoado, é o momento em que nós temos que ficar vigilantes, porque Jesus nos deixou um comando para que nós sejamos vigilantes, porque o que pode nos roubar nossa salvação é o pecado. O que pode destruir essa promessa em nossas vidas é o pecado. O pecado será um peso, da qual não vai deixar você subir para a eternidade com Jesus. E vai te prender. É por isso que você tem que correr e consertar sua vida e não deixar sua vida atolada no pecado. Porque é um dia irreversível. Vai ser no abrir e no piscar de olhos que marcará o fim da morte. Aleluia, povo abençoado. E quando isto, que é corruptível, se revestir, no versículo 54. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Em outras Bíblias, na NVI, vai dizer assim: que foi destruída a morte pela vitória. A vitória desses cidadãos do céu, a vitória desses vencedores vão destruir a morte. Que Cristo destruiu, mas Deus preparou ali um teste para que o fruto da cruz, os vitoriosos em Cristo, pudesse triunfar da mesma forma como ele triunfou. Esse teste que Deus tinha entregado para Adão. E Adão acabou caindo no teste. E todos os reprovados da Bíblia: Saul, Judas, Geazé, todos reprovados. Mas os aprovados pelo Senhor, eles foram vitoriosos e passaram no teste. E este teste está aqui na nossa geração, como prova viva da qual o arrependimento está sendo pregado. E que nós devemos passar por essa transformação da cruz e do sangue, ganhando a nossa eternidade com Jesus aqui, em vida, para que quando a morte vier, ou o arrebatamento, nós estejamos prontos, com a nossa vida entregue a Jesus, negando a nós mesmos e carregando a cruz em base diária. Porque a Bíblia descreve no versículo 53 que nós temos que nos revestir de incorruptibilidade e de imortalidade. Isso aponta que é aqui, povo abençoado, que é nesta preparação contínua e ininterrupta, e que não tem fim, mas é de pouca duração, e que ela tem uma finalização, que é no arrebatamento. Então, povo abençoado, eu queria terminar essa ministração. Foi uma ministração
muito deliciosa, porque o Espírito Santo nos ajudou até aqui. Todos aqueles que têm a necessidade de receber Cristo Jesus, então repita essa oração depois de mim e diga: Poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu entendi, meu Pai, a verdadeira realidade do que está vindo aí. E hoje, meu Pai, me ensina a viver santo. Me ensina a andar em santidade, em justiça. Me ensina, Senhor. Envia o Santo Espírito para me ajudar. Envia o teu sangue para me purificar. Escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro. E hoje eu te recebi como meu Senhor e meu dono, no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, povo abençoado. Então, eu quero finalizar por aqui. Mas antes de finalizarmos, vamos louvar o hino em Romanos 11. Vamos louvar o hino. No versículo 33. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Por quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Por quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que Deus abençoe a todos, povo abençoado. Foi uma breve ministração, mas uma ministração poderosa, falando a respeito sobre a eternidade com Jesus. Que Deus abençoe a todos.
No mais poderoso nome de Jesus, muito obrigado pelas vossas participações que está aqui. Se precisar de ajuda espiritual, uma oração ou um conselho, pode aí anotar o meu número de telefone 6391264140. Entre aí, procure aí que eu estou aqui para te servir, para te ajudar. Como servo inútil, eu estou aqui para te servir. Que Deus abençoe a todos no mais poderoso nome de Jesus. Shalom, shalom, a paz do Senhor.